Vou chamar aqui a pastora Aparecida. Vem cá, pastora. Pastora Aparecida é pastora importada de Nova Iguaçu. Ah, glória a Deus. Cara nova aqui no Nova Unção. Toda quinta-feira você vê pastor Carlos, pastor Júnior. Hoje é cara nova, unção nova, amém? Levanta sua mão para cá. Sei que você veio na casa de Deus para receber uma palavra. Você está com o coração palpitante aí. Nós somos assim, como viemos para a casa de Deus, porque o nosso coração fica ardendo para receber uma palavra que venha falar com o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua serva amada do Senhor, Pai. Tua serva, Pai, que tem a responsabilidade de trazer a tua palavra, Deus. Mas nós sabemos, Pai, que tudo que ela precisa falar, Pai, precisa vir do Senhor, Pai. Então nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia sobre a vida dela, Pai. Usa ela nesta noite, Pai. Nós precisamos mais e mais, Pai, de ouvir a tua voz, porque é ela que nos alimenta todos os dias. Então, fala conosco através da tua serva, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos, a paz. É uma alegria estar aqui novamente junto com os irmãos, poder compartilhar esse dia, esse momento de comunhão com Cristo e com a palavra, né? Como o pastor falou, é um privilégio estarmos na casa do Senhor, na presença dos irmãos, em comunhão. Trago um grande abraço de Nova Iguaçu, né? Aqui está o meu grupo, né? As mulheres de Deus, quero que eles se levantem, se apresentem aí. Cidinha, Lúcia, Martinha e o meu marido, pastor Juvenal. Fomos levantados pastores, fizemos um ano em novembro pela misericórdia de Deus, para a honra e glória do nome dele, amém? E diante disso tudo que foi falado, depois desse último louvor, depois desse momento de louvor, eu acho que o coração de todo mundo já se encheu da presença do Espírito Santo, amém? Poderíamos ir embora cheios, não poderíamos? Mas Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você também. Deus tem muito mais para você. E eu quero te perguntar, o que te move hoje aqui? O que te traz hoje aqui? A gente vai para a igreja buscando alguma coisa do Senhor. Mas eu quero que você feche os seus olhos por um minuto e diga ao Senhor o que você veio trazer para Ele, o que você veio entregar para Ele. Durante um minutinho, feche os seus olhos. Apresenta a Ele aí o que você veio entregar para Ele. Seja sincero, seja verdadeiro. Pode ser um problema, pode ser uma angústia, pode ser uma alegria plena. Senhor, eu vim consagrar minha família, vim consagrar meu trabalho. Vim pedir uma porta de emprego. Você está no lugar certo. O que você veio consagrar e o que você veio pedir. Está no lugar certo. Entrega aí a Ele. Durante um minutinho eu quero que você pense, fique à vontade, olhos fechados. E pensa e diz para mim, qual é a maior abundância dessa vida? Qual é a maior abundância da sua vida? Se você veio aqui é porque você crê. E se você crê, espera. Não espera? Pode abrir os olhos. A maior abundância que nós temos nessa vida é a esperança. É a esperança. A esperança que se o dia não começou bem, ele vai terminar bem. A esperança que se algo não deu certo hoje, amanhã as misericórdias de Deus se renovarão.
A esperança que nada é tão bom que não possa melhorar. Mas também que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Porque às vezes quando você pensa que já viu de tudo nessa vida que não tem como piorar, de repente piora. Você nem digeriu, nem superou algo que aconteceu ontem, hoje já tem algo pior. Só que as circunstâncias não podem te destruir. As circunstâncias podem, por um momento, te abater. Mas jamais podem te destruir. E para isso, o que te move? O que é que te faz levantar da cama, te faz ir trabalhar? Em que você espera, né, quando você pretende construir algo? O que é que te move? Criar algo. A gente pensa em trabalhar, deixar algo para os nossos filhos, levar o sustento para a família. Mas aí, às vezes, você fica perguntando, até quando? Para quem? Para quê? Talvez você hoje não. Talvez você foi criado no Evangelho, viveu no Evangelho a vida toda. Pode estar acontecendo, de repente está novo no Evangelho, também vem de uma vida pesada, também, às vezes você pergunta, até quando? Eu, antes de retornar para o Senhor, eu retornei para o Senhor em 2009, no encontro com Deus, em julho de 2009. Antes eu fazia muito esses questionamentos. Gente, trabalha, eu deixo algo para o meu filho, e se eu não deixar algo para o meu filho, como vai ser? E a vida é tentar emagrecer e pagar boleto? É só isso? Depois a gente morre, e depois como é que fica? Eu deixo meu filho, se eu tiver netos, não deixo. Eu fazia esses questionamentos, mas eu não era do Senhor. Eu não conhecia a palavra. Eu não tinha o fundamento da palavra de Deus. E hoje, em que você está fundamentado? Então, se você faz estes questionamentos, eu te convido a se perguntar em que está fundamentada a sua vida. O ir e vir, todos os dias. Desde a hora que você se levanta até a hora que se deita. Quais certezas você tem? Quais são as suas bases, as suas expectativas? São muitas as perguntas se a gente for parar para pensar. Muitas das vezes a gente não pode parar para pensar. A gente não pode dar margem, não pode ficar 10 minutos com os nossos próprios pensamentos. Então, para onde que a gente corre? Para onde que a gente vai? Corre para a palavra. Corre para a presença de Deus. Se esconde embaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em algumas versões diz os mais miseráveis de todos os homens. A questão é, muito crente está sentado no banco de uma igreja, porque ele fala aqui, ele fala somos. Então ele está falando para nós que somos crentes, ele não está falando para o ímpio. Ele diz somos, para nós que estamos dentro da igreja. Então é porque tem muito crente que está num banco de igreja e está vivendo numa miséria espiritual. E eu te convido a fazer essa avaliação de si mesma e do seu relacionamento com Deus. Porque ainda no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, quando fala sobre a ceia do Senhor, quando ele ministra sobre a ceia do Senhor, ele no versículo 28, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. É pesado isso, né? Eu achei pesado isso. Então, o que Deus quer realmente? O que você tem a apresentar para Deus? Essa é a pergunta hoje. Como é que está o teu coração? O que foi esse ano de 2020? O que foi 2021? A gente não precisa relatar.
A gente não precisa falar porque a gente vai chover no molhado e não é esse o propósito da nossa vinda aqui, não é esse o propósito de se pregar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, que nós vivemos aí, se for parar para pensar e relatar, nós vamos nos abater. Perdemos muitas pessoas queridas, amadas. Mas o que Cristo está ministrando em mim e em você hoje? A esperança. Qual é a chave desse versículo de Paulo? Ele fala se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida. Então ele está nos convidando a reavaliar a esperança que você tem, a esperança que você alimenta, a esperança que você vive e a esperança que você prega, porque a tua vida prega, porque a vida do crente é uma carta viva, é uma carta que o mundo lê. Então te convido a avaliar a esperança que você está alimentando. Para quê? Para que você não perca o foco de igreja. Porque enquanto estamos nessa terra, nós somos igrejas militantes. Militante é do termo militar. Militar de luta, de batalha, de guerra. E foi para isso que nós fomos chamados. Para guerrear como igreja. Nessa terra. Guerrear principalmente contra nós mesmos, que somos os nossos piores inimigos. Amém ou não amém? Muitas das vezes nós achamos que o irmão é nosso inimigo. Às vezes achamos que o marido é nosso inimigo. O marido acha que a esposa é o inimigo. A sogra. Mas não é. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. E é uma advertência muito séria que Paulo faz. Séria porque nós sabemos o que diz as Escrituras. Porque estamos dentro da igreja recebendo a palavra, recebendo o alimento. Nós sabemos o que diz, mas nós não obedecemos. Nós não praticamos. E vamos além. Nós fazemos aquilo que não se deve fazer. Nós fazemos aquilo que a Escritura diz que não é para fazer, que Cristo nos adverte que não é para fazer. Nós sabemos que a vinda de Cristo, a volta de Cristo está próxima. Você crê que a volta de Cristo está próxima? Que Ele pode vir no próximo minuto? Que Ele pode vir amanhã? Pode ser daqui a um mês, daqui a 10 anos. Mas está próxima, não está? Mas nós não acreditamos o suficiente para nos prepararmos hoje. Você está pronto? Se Jesus falasse, eu vou voltar agora, será que eu não ia pensar em tudo que eu vou deixar? Poxa, Senhor, eu estou agindo tanta coisa, eu estou movimentando tanta coisa, e eu vou deixar tudo. Quem é que quer pagar para ver? A igreja está ligada. Parabéns. Parabéns. Nós precisamos nos preparar hoje. Precisamos estar pronto hoje. E é isso que te mantém vivo. O que te mantém o teu coração avivado? São os olhos fixos nas coisas do céu. Porque se a gente ficar olhando para essa terra, para as coisas que estão nessa terra, que estão no mundo ao nosso redor, seremos sim os mais miseráveis. Então essa chave que Paulo dá nesse versículo é a esperança. Então você pode ter o coração angustiado, você pode se entristecer, você pode se abater. Por falar em se abater, eu vou te falar uma coisa. E eu falo na minha igreja e eu tenho buscado viver isso. Eu tenho aprendido que eu tenho 10 minutos para me abater, tenho 10 minutos para me entristecer ou para chorar. Não pode ser 10 minutos para cada coisa, não. Se tiver tudo junto, junta tudo, separa 10 minutos e se abate. Depois você levanta e vai. Porque Deus não fala com quem está abatido, com quem está prostrado.
Você pode pegar em todas as passagens, o que ele faz? Cristo vai e te levanta. Então, eu tenho 10 minutos. Então, eu é quem tem que me lembrar disso. Isso é foco na palavra de Deus, nos céus. Eu estou em movimento. Porque o milagre você espera de pé. O milagre você espera trabalhando. O milagre você espera buscando a face do Senhor. Conhecendo mais e mais o Senhor. Pregando a palavra. Consolando aqueles que precisam ser consolados. Cuidando daqueles que precisam ser cuidados. Aqueles que precisam ser sarados. Então é a esperança. A esperança muda a tua perspectiva em relação às coisas. Muda a tua forma de enxergar os fatos. Muda a tua perspectiva. Porque se não houver esperança e se não houver essa mudança, se você quiser enxergar as coisas da forma que o mundo vê, o mundo jaz no maligno. O mundo, a multidão não tem compromisso com Deus. E quem não tem compromisso com Deus não tem compromisso com mais ninguém, não vai ter compromisso contigo. Do contrário, as circunstâncias vão te derrubar de tal forma que você vai morrer ainda vivo. Se você não for movido por essa grande verdade, que é a verdade da palavra de Deus, que nos garante isso. Então, a gente tem visto e vivido cada coisa que tenta tirar o teu foco. Mas você tem que lembrar de quem você é. Tem que lembrar para onde você vai. Tem que lembrar quem é o teu Deus que te sustenta. Você quer um grande exemplo? Quando a gente pensa que às vezes, que eu estava falando, que a gente pensa que às vezes já viu de tudo, e daqui a pouco vem alguma coisa pior, as 10 pragas do Egito. E é uma prova também que você precisa, às vezes, mudar a tua forma de enxergar. As 10 pragas que Deus lançou no Egito, na época que Moisés foi falar com o faraó para tirar o povo de lá da escravidão. O que aconteceu? A gente lê, mas a gente não imagina como se estivesse acontecendo conosco, como se nós estivéssemos vivenciando aquilo ali. Você consegue imaginar praga de piolhos? Mas praga de piolhos não é numa cabeça que você prende cabelo e você não enxerga, não. Imagina piolho por todo lado, subindo pelas paredes, subindo nas cadeiras, subindo em todo lugar. Você consegue imaginar? Só de pensar, já dá a impressão que tem bichinho subindo na gente, não é assim? Parece que tem alguma coisa coçando a gente toda. Você consegue imaginar você ir catar uma água para fazer café e só ver sangue? Você vai tomar banho, a água foi transformada em sangue? Você consegue imaginar a terra coberta de rãs? Eu sou de Teresópolis, da roça. E na época que eu era pequena, tinha uns sapos lá que eram enormes. Eu não sei se é porque eu era pequena, o negócio parecia maior, mas o sapo era muito grande. Meu pai me carregava no colo, dava 6 horas da tarde, eu não conseguia mais andar de tanto sapo que tinha. Então, você imagina a terra coberta por rãs? Você não se imagina. Você não imagina densas trevas que você não consegue enxergar nada. Olha esses dias de chuvas intensas como tem acontecido. O céu começa a escurecer, a gente tem medo. Porque é um negócio assustador. Você imagina densas trevas à tua frente? Pragas de gafanhoto comendo toda a plantação, quando a plantação era sustento de todo um povo. Tumores estourando no corpo dos homens e no corpo dos animais, quando todo animal da criação também servia de moeda de troca. Era a riqueza daquele povo. A gente não consegue imaginar. Foram pragas? Foram. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque para cada uma praga que Deus mandou, havia na cultura deles um Deus que poderia agir para eliminar aquela praga. Só que a glória do Senhor foi manifestada em todo o tempo. A glória do Deus de Israel
Por quê? Porque não houve Deus lá que pudesse desfazer aquilo que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó fez. Porque como nosso Deus só há um. É só Ele. Então não houve quem desfizesse. Agora, o que eu quero que você entenda? Para o povo do Egito, foram pragas. Mas para os hebreus foram maravilhas. Por quê? Porque essas pragas não chegaram às terras de Gósen, onde estava o povo hebreu. A pior de todas foi a 10ª praga, que levou os primogênitos de cada família, daqueles que não criam, daqueles que não cobriram suas portas com o sangue do cordeiro. Para o povo hebreu foram maravilhas. Qual é o nosso problema? Deus não parou de fazer maravilhas. Quando a gente olha o panorama que estamos vivendo, às vezes nós achamos que Deus parou de fazer maravilhas, mas Deus não parou. Nós endurecemos o nosso coração de tal forma para os sinais de Deus, que nós paramos de ver as maravilhas. Nós paramos de enxergar maravilhas nas maravilhas que Deus está fazendo. E isso, muitas das vezes, vem de um coração pesado. Quando você perde a esperança realmente na glória, a esperança na palavra, a esperança na promessa de Deus. Deus não mudou, meus irmãos. Aquele Deus de Moisés, ele não mudou. O Deus de Paulo não mudou. Ele é a tua esperança na glória. Cristo é a nossa esperança na glória. Nós não podemos parar de ver as maravilhas de Deus, de enxergar os sinais de Deus. Se você parar, corre para debaixo do esconderijo do Altíssimo. Corre para baixo das asas dele. Em Isaías, abre a sua Bíblia, em Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Amém? Versículos 3, 4 e 5. O que Deus diz aí? Dar-te-ei... Quer ler, irmão? Pode ficar de pé e ler. Até aí, irmão. Tem alguma versão diferente da do irmão? Tem versão diferente? A minha é pouca coisa diferente. Mas é só a versão, irmãos. O sentido da mensagem é a mesma. Aliás, isso é um privilégio nosso muito grande, né? Tem Bíblia com todas as versões, com todas as linguagens. Eu gosto muito da nova tradução na linguagem de hoje, porque eu acho uma linguagem contemporânea, uma linguagem clara, fácil de entender. Mas eu vou precisar colocar uma inveja santa nos irmãos. Se é que existe inveja santa, não existe não, né? Essa Bíblia que eu ganhei da bispa, no dia da ordenação. A nossa bispa Raquel, ela nos ordenou em 28 de novembro, quando foi em dezembro, né, que ela foi internada, em janeiro. Ela partiu para a glória do Pai. Então, eu uso com muito carinho essa Bíblia aqui. Então, passei a gostar e me acostumar com ela.
A minha, na nova Almeida, revista atualizada, diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tesouros escondidos e riquezas encobertas. Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Então, antes de você conhecer o Senhor, Ele já te conhecia, já te pôs um nome e te deu um sobrenome, porque em Cristo, que é a nossa esperança na glória, nós fomos enxertados na videira e por adoção nós somos herdeiros destas promessas do Pai. Nós somos herdeiros de toda a promessa de vida eterna, mas é promessa de abundância na glória, mas nós podemos viver em abundância aqui. Agora você só tem vida abundante se você alimentar essa esperança em Cristo. Se você alimentar a obediência em Cristo. Ainda diz assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ele repete: ainda que não me conheces. Ou seja, muitos de nós estamos na igreja e não conhecemos a Deus. Para que saiba que até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio faço a paz e crio eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Todas aquelas coisas que Ele fez lá no deserto foram maravilhas. Se eu e você estivéssemos lá, teriam sido maravilhas para a nossa vida. E são maravilhas, porque se aquele povo tivesse sido extinto lá, nós não estaremos aqui. Não é verdade? Amém, igreja? Amém. Que tesouros são esses? Que tesouros são esses? Que riquezas escondidas são essas? Se Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas pertencem ao homem. Deus decide compartilhar comigo e com você o maior tesouro dele. O que ele tinha de mais precioso, Deus decidiu compartilhar somente por amor. Lá em Colossenses 1, 26, eu vou te pedir que você abra também. Colossenses 1, 26. Que a pessoa não deixou marcada. Amém? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos teus santos. Tem santo do Senhor aqui? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Os gentios somos nós, amém ou não amém? Isto é, eu quero que a igreja complete. Isto é, ninguém jantou? Qual é o tesouro escondido? Qual é a riqueza de Deus que Deus manifestou aos gentios? Cristo em nós. Fala assim: Cristo em mim. Cristo em mim. É a esperança. Então, na hora da angústia, meu irmão, eu sei que acontece muita coisa triste, eu sei que acontece muita coisa que dói o coração, te aperta o coração. Nós estamos passando por pessoas com grandes dificuldades também.
Mas lembra disso, é Cristo em mim que vai me levar para o lugar onde eu preciso ir. Cristo é a minha esperança e Ele não vai me deixar sucumbir. É Cristo. É Cristo, busca intimidade com Ele, busca proximidade com Ele. Aquele que busca intimidade, amizade com Deus, encontra consolo, encontra paz, encontra o alimento, encontra o suprimento, encontra as respostas. O Espírito Santo de Deus não deixa nada ficar sem respostas. Deus te dá tudo o que você precisa na hora certa. Você quer uma prova que você pode ter intimidade com Deus? Você se diz herdeiro das heranças, herdeiro das promessas de Cristo através de Abraão, de Isaac e de Jacó? Você concorda, você acredita nisso? Deus, quando Ele decidiu dar cabo de toda a humanidade, Ele chamou Noé e contou para Noé os planos dele. Ele contou o que ia fazer, contou por que ia fazer e incluiu Noé na execução desse plano. Está lá em Gênesis capítulo 6. Quando ele começa o plano dele. Quando ele começa. E lá no 13 ele fala para Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Deus contou, Deus compartilhou. Deus precisa contar as coisas para nós? É simplesmente fazer, não é? Mas Ele decidiu incluir Noé. Deus, quando ia destruir Sodoma e Gomorra, Ele falou aos anjos: acaso esconderia eu, Abraão, meu servo, o que hei de fazer? Ele vai ser pai, em nome dele, todas as nações da terra serão abençoadas. E Abraão não tinha sequer um filho ainda. Esconderia eu? Olha que amizade. Pensa no teu nome aí, Deus fazendo um plano, um projeto, Deus tendo um grande projeto para a humanidade, e falar assim: eu esconderia do meu servo Calu, que eu vou fazer? Eu esconderia do meu servo Juvenal, da Noeli? Eu não sei o nome de todos vocês, mas você pode colocar o seu nome. Falar assim: Deus, quando tem um plano, Ele me conta. Porque Deus não é fiel a mim, não é fiel a você. Deus não é fiel a nós, mas Deus é fiel à palavra dEle. E zela para que ela seja cumprida. E nessa história de Noé, a igreja tem que ficar ligada. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus, buscar intimidade com Deus, buscar conhecimento das coisas de Deus. Porque em Mateus 24, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, todo mundo vivia suas vidinhas normal. Rotina normal. Até o dia em que começou a chover, Deus mesmo fechou a porta da arca. Não foi Noé. Deus fechou a porta da arca. A chuva, o dilúvio veio e levou a todos. Rotina normal. A igreja fica ligada. A volta do Filho do Homem vai ser de repente. De um minuto para o outro. Assim como foi nos dias de Noé. Mas na hora que acontecer, aqueles que têm intimidade com Cristo, aqueles que estão esperançando no Senhor, vai saber o que vai estar acontecendo. Porque lá no Gênesis, a Bíblia diz que as pessoas não entendiam. E em Mateus 24 também fala. As pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo. Mas aqueles que esperançam no Senhor vão saber. Porque Deus vai contar para você. Fica de pé, igreja. Fica de pé, feche seus olhos.
Feche seus olhos. A Noeli ministrou aqui. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei se você simplesmente está vindo buscar, vou buscar algo do Senhor, mas não sei como é que eu vou sair. Às vezes você vem, Deus não fala. Mas, o culto não termina aqui. O culto é a tua vida. Você sai daqui, é o teu relacionamento com Deus. Lá é o verdadeiro relacionamento com Deus. Quando você está sozinho na internet, quando você está no teu trabalho diante de uma proposta ou diante de uma oportunidade de coisas que não são de Deus, lá é o seu testemunho do teu relacionamento com Deus. Mas nos teus momentos a sós, nos teus momentos que você dobra o seu joelho, conversa com Deus com verdade e sinceridade. Abre o seu coração para Ele. Se você não tem esperança, se a tristeza está te sucumbindo, se as dúvidas em relação ao que está acontecendo aí fora estão te sucumbindo, busca no Senhor a revelação dos propósitos das coisas que acontecem aí fora. Nós estamos no mundo, ainda vamos passar por muitas coisas ainda, mas nós não nos igualamos ao mundo. Busca no Senhor o propósito disso tudo, porque assim como ele disse em Isaías, ainda que não me conheces, há muitas pessoas no mundo que ainda não conhecem o Senhor. É aí que entra você como testemunha de Deus. É aí que entra você esperançando no Senhor e o mundo vê a diferença de quem tem a Cristo e de quem não tem a Cristo, de quem vive verdadeiramente o Evangelho e de quem não vive. Que não vive com medo, que não confia naquilo que diz o governante, só você, nas decisões do governante, ou exige cobra que tome uma decisão. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Quando vier a grande tribulação, nós como igreja não estaremos aqui. E essa tua fé tem que prevalecer diante de qualquer coisa que está acontecendo lá fora. Isso você não pode ter dúvida. Então, esperança no Senhor. Agora a tua causa, a tua posição, o teu estado hoje. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar